Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, Os Demônios. Ele tem 3 partes: a origem da crença nos demônios, os demônios da igreja e os demônios segundo o Espiritismo. Então ele deve ter bastante proximidade com a história dos anjos, né? Vamos lá então para o primeiro item: origem da crença nos demônios. Parágrafo 1. Os demônios, em todas as épocas, desempenharam um grande papel em todas as teogonias. Se bem que consideravelmente decaídos na opinião geral, a importância que se lhes atribui, ainda em nossos dias, dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas. Por isso, é inútil examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva entre os homens. Assim, é encontrada sob diferentes formas, em todas as idades do mundo. Mas, se no grau de adiantamento intelectual a que chegamos hoje, discutem ainda sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto deveriam ser imperfeitas as suas noções a esse respeito na infância da humanidade. Então, a certo ponto, se também não se tinha muita consciência do que é a grandeza do poder de um Deus, também não se estava muito claro que seria o contrário disso, né? A grandeza de um poder contrário a Deus, né? Um demônio, no caso. Mas isso tudo depende do quê? Da própria cultura que o povo vai desenvolvendo. 2. O quadro que nos representa da inocência dos povos primitivos em contemplação diante das belezas da natureza, na qual admiram a bondade do Criador, sem dúvida é muito poético, mas falta a realidade. Quanto mais o homem se aproxima desse estado natural, mais o instinto nele domina, como se pode ver ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, do que se ocupa exclusivamente, é da satisfação das necessidades materiais, porque não tem outras preocupações. O sentido que unicamente pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão com o tempo e gradualmente. A alma tem sua infância, sua adolescência e a sua virilidade, igual ao corpo humano. Mas para atingir a virilidade que a torne apta a compreender as coisas abstratas quanto de evolução, deve ainda percorrer na humanidade. Quanto de existências não lhe falta a cumprir. Quanto de existências não lhe falta a cumprir. Sem remontar às primeiras idades, vemos ao nosso redor as pessoas dos nossos campos, e perguntando-nos quais sentimentos de admiração despertam nelas o esplendor do sol nascente, a abóbada estrelada, o gorjeio dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, as campinas matizadas de flores. Para elas o sol se eleva porque tem o hábito, e enquanto lhe dê bastante calor para amadurecer as colheitas, e não muito para secá-las. É tudo o que pedem. Se olham o céu, é para saberem que fará bom ou mau tempo amanhã. Que os pássaros cantem ou não, lhe é bem igual, conquanto que não comam o seu grão. As melodias do rouxinol preferem cacarejar das galinhas, e
grunhir de seus porcos, e que pedem aos riachos claros ou lamacentos de não secarem e nem inundá-los, às campinas dar-lhes boas ervas com ou sem flores. É tudo o que desejam. Dizemos mais, tudo o que compreendem da natureza e, no entanto, já estão longe do homem primitivo. Então aqui eles estão fazendo uma alusão direta, né, à ignorância do povo. Então, o quão ignorante é o povo depende justamente da sua convivência com a natureza. Então, se a natureza para eles significa alimento, proteção, fartura, então é disso que ele está preocupado, é disso que ele entende, é disso que ele enxerga, né, o camponês, né? Então, ficar querendo sofisticar ideias sobrenaturais com eles, provavelmente não vai ter um reflexo desejado, né, de uma discussão acirrada sobre esse assunto, do que é Deus, o que é demônio, porque para eles o importante é eles estarem ali sobrevivendo. Então essa é uma ideia da mentalidade primitiva, né? Não está muito longe de ser verdade. 3. Se nos reportarmos a estes últimos, vemo-los mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais, e que serve para provê-los, e o que pode prejudicá-los resume para eles o bem e o mal neste mundo. Então, aí sim ficou um pouquinho mais claro. Então, o que é bem e o que é mal? Bem é poder estar desfrutando da natureza, né, e, portanto, mantendo as suas condições de sobrevivência. E o mal? Mal é tudo aquilo que vai interferir nisto, né? Tudo aquilo que vai prejudicar isto. Então, por exemplo, um temporal derrubando toda a sua lavoura, né? Uma chuva de granizos, coisas, sei lá, coisas que pudessem interromper o ciclo natural do seu aproveitamento, né, dos recursos naturais. Então isso para ele seria o mal, né? Ou seja, mais uma vez, bem e mal implicam na compreensão, né, da cultura daquele povo com relação à sua existência. E não vai nunca sair disso. Não podendo ainda nada conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que resida nos seres e nas coisas que lhes são nocivas. Os animais malfazejos delas são, pois, para eles os representantes naturais e diretos. Pela mesma razão, viram a personificação do bem nas coisas úteis, daí o culto prestado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem. O bem lhe parece natural, ao passo que o mal lhe afeta mais. Por isso é que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra das potências malfazejas são as mais numerosas. O medo leva ao melhor sobre o reconhecimento. Tá aí outra coisa que eu costumo falar muito, né? O medo, ele é um sentimento de preservação. Então, o medo se desenvolveu na espécie animal por conta do quê? Da preservação da sua espécie, da sua vida, da sua existência. Então, o medo ele faz parte, talvez seja o pano de fundo de todas as emoções. Agora, ele vai, obviamente, influenciar em todas as áreas do pensamento. Porque ele é instintivo, ele está na matriz do ser vivo, né? Está na matriz do ser vivo. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. O sentimento do bem moral e do mal moral marca um progresso na inteligência humana. Só então o homem entrevê a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Isso foi a obra de certas inteligências de elite que, não obstante,
não puderam transpor certos limites. 4. Como se via uma luta incessante entre o bem e o mal, e este frequentemente vencer aquele, que de outro lado não se podia admitir racionalmente, que o mal fosse a obra de uma potência benfazeja, disso se concluiu a existência de duas potências rivais governando o mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois príncipes, o príncipe do bem e o príncipe do mal. Doutrina lógica para certa época, porque o homem era ainda incapaz de conceber uma outra e de penetrar a essência do Ser Supremo. Como teria podido compreender que o mal não é senão um estado momentâneo, do qual pode sair o bem, e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, ajudando o seu adiantamento. As limitações do seu horizonte moral não lhe permitiram ver nada fora da vida presente, nem depois e nem antes. Não poderia compreender nem que havia progredido, nem que progrediria. Ainda individualmente e ainda menos que as vicissitudes da vida são da imperfeição do ser espiritual, né, que está nele. Que preexiste e sobrevive ao corpo e se depura numa série de existências até que alcance a perfeição. Para compreender o bem que pode sair do mal, não se pode ver uma única existência. É preciso abarcar o conjunto. Só então aparecem as verdadeiras causas e os seus verdadeiros efeitos. Então aqui é a construção do saber a partir das contradições, né? Como que uma coisa mal pode me fazer bem, como uma coisa boa pode me fazer mal, e aí derivar para poder entrar num mundo mais abstrato, num pensamento mais abstrato, aliás, né? E aí, portanto, formular melhor a ideia do bem e do mal. 5. O duplo princípio do bem e do mal, durante longos séculos e sob diferentes nomes, foi a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado sob o nome de Oromase e Arimane entre os persas, de Jeová e Satã entre os hebreus, e assim por diante. Mas, como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram as potências secundárias, ou gênios bons ou gênios maus. Os pagãos os identificam sob a multidão inumerável de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, aos quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos tomam dos hebreus os anjos e os demônios. Mas vamos fazer um parênteses aí, né? Vamos entender o seguinte. Então aquele povo tem o Deus, entendeu que é Deus que vai ajudar o povo dele, ajuda na colheita, ajuda nisso. Só que esse Deus, visto da religião, né, da crença de um outro povo, que na verdade não é nem amistoso com esse daqui, aquele Deus é outra manifestação do demônio. Então, aparecem deuses que corresponde à divindade apenas e tão somente na sua cultura, no seu povo. Porque para outros povos eles são demônios. Tanto é que quando se vê a evolução da história dos hebreus, que evoluiu para o israelita, tá? Aquele Deus deles persegue todos os outros deuses possíveis. Né? Todos os outros deuses se tornaram demônios. Principalmente os deuses persas, fenícios, todos eles se tornaram demônios. Né? E o que está por trás disso? Está por trás disso um medo, né? Um medo enraizado na mente de todo mundo com relação à sua perda de autonomia. Né? O fato deles terem sido escravizados várias vezes, duas vezes cada povo pelo menos, já deixou na cabeça deles que a escravidão é a perda da sua autonomia e, portanto, é um mal, né? Então só poderia ter sido movido por demônios, né? Por diabos. Então, à medida que as coisas aconteciam ao contrário daquelas esperadas, daquelas desejadas, então se manifestava um demônio, né? Lá os pagãos mais antigos, os gregos, vamos pensar nos gregos, que
Tiveram também tantas influências dos outros, tudo, mas quando as coisas aconteciam de muito errado, era porque o Deus deles não estava satisfeito. Né? Então não tinha tanta preocupação com o Deus do outro. Era o Deus dele que não estava satisfeito. Era melhor essa interpretação? Eu acho que até era um pouquinho melhor do que demonizar a crença do outro. Mas, para a época... Então, seguindo aqui. Parágrafo 6. A doutrina dos demônios tem, pois, sua origem na antiga crença nos dois princípios, do bem e do mal. Não vamos examiná-la aqui, senão sob o ponto de vista cristão, e ver se está em relação com o conhecimento mais exato que temos hoje dos atributos da divindade. Então, esses atributos são, do ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, os cultos, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, nós o compreendemos melhor do que jamais o foi, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, nisso, de acordo com a razão, nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Tá? Então, o cristianismo vai de acordo com Hermes Trismegisto. Deus é incognoscível, ele é tudo, está em tudo, né? Ele é o todo. Assim como está dito em outra parte, lá em Penas Eternas, foi inclusive citado, se se tirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, não se teria mais Deus. Porque poderia existir um outro ser mais perfeito que ele. Esses atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, pois, o critério de todas as religiões, a medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que esses deuses, para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não insulte a nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se é assim com uma doutrina vulgar dos demônios. Então essa aqui foi a introdução aqui, né, sobre o surgimento da ideia dos demônios. É aquilo, né? O indivíduo tem que desenvolver em si as habilidades de sobrevivência. Esse indivíduo pode ser qualquer indivíduo, desde a planta até um ser humano. Ele tem que sobreviver, tem que ter habilidades de sobrevivência. Mas quando ele começa a ter inteligência para refletir sobre as coisas que podem lhe fazer mal ou podem lhe fazer bem, aquilo que ele pode extrair de bem, ele vai praticar. E quando a natureza pregar-lhe a surpresa de ele falhar naquilo, ele vai atribuir a culpa a alguém, porque ele aprendeu a culpar-se pelo seu sucesso. Né? E quando ele faz a coisa certa e tem seus méritos, instintivamente ele acredita que ele acertou, então os méritos são dele. Mas se deu errado alguma coisa que o pegou de surpresa, então ele vai atribuir a quem? Né? Não a ele, porque não foi a atitude dele que deu certo. Foi alguma coisa que deu errado. Então é automática, instintivamente, né? Automaticamente, instintivamente, está atribuindo a uma ação inteligente que não é a dele, que fez o mal. E aí a gente começa. Então eu acho que mais anterior a esse pensamento coletivo que eles colocaram da comunidade, que vai ver quando as coisas estão erradas, que começa a pensar na existência de demônios, eu acho que mais provavelmente o instinto da existência do mal já vem mais aí, mais primitivo ainda, né?
Quando o homem reconhece que dá certas coisas, ele atribui aquilo ao seu sucesso. Mas se deu errado, ele não vai atribuir o fracasso a si próprio, ele vai atribuir o sucesso a algum agente ruim que o perturbou, que o interferiu. E como provavelmente ele não vai ter acesso visual, material a essa coisa, ele vai dizer que foi um espírito mau, alguma coisa do mal, um demônio. E essa coisa do individual parte para o coletivo, e aí, portanto, está lá colocada a criatura do demônio. Não sei se vocês vão falar aqui, mas aquele diabinho que a igreja prega, né, e colocou o nome de deuses de outras culturas como de demônios, né, Beelzebub, Ashtaroth e tantos outros lá, Baal, né, começa a atribuir imagens a ele representando os deuses que os povos antigos tinham, que louvavam as suas colheitas, né, o seu sucesso. Então, aquelas figuras tão marcadas, né, no imaginário popular, têm origem justamente aí, né, no querer apontar o diferente como mal, né, fazendo essa uma espécie de bullying espiritual, né. Então, assim como o anjo de asas é uma criação, o demônio, seja ele pintado por alguma doutrina, também é uma criação do homem, né? Portanto, uma coisa cultural. Mas nós vamos ver aqui no nosso próximo vídeo a visão que a igreja colocou dos demônios, tá certo? Então, se você gostou dessa leitura, deixa seu like. Se você não gostou dessa leitura, deixa seu like, mas diz aí por que você não gostou, né? Se chegou até aqui, pode julgar, deixa seu like. Ajuda esse canal a crescer. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Tá certo? E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.